quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 1 ao 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4. Todos acharam? Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podemos assentar. Jesus havia sido batizado por João Batista, e o céu se abriu, e veio uma pomba, trazendo assim o batismo no Espírito Santo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, disse o Pai. Então logo que Jesus foi batizado nas águas por João Batista e pelo Pai no Espírito, o Espírito Santo, diz a Escritura, que o conduziu ao deserto, com um objetivo, para ser tentado pelo diabo. Vamos começar por aqui, pelo versículo de número 1. Vamos analisar o seguinte. Qual foi o objetivo pelo qual Jesus foi tentado e que tipo de tentação era essa? Sabemos que a tentação tem como objetivo salientar aquilo que tem dentro de nós. Mas Jesus não conhecia corrupção e nem conhecia pecado. Então a tentação de Jesus não foi uma tentação por causa do pecado. A tentação de Jesus foi com o diabo. Não foi por conta de pecado algum. Você precisa aprender a diferenciar as tentações que nós, como seres humanos, passamos com a tentação que Jesus passou. A tentação de Jesus não foi uma tentação comparada à minha ou à sua. Jesus foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz assim, que quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Você vai ficar aberto aí em Mateus, eu quero que você vá comigo em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Eu quero explicar por que Jesus foi tentado. Jesus veio na sua humanidade e naquele momento ele tinha que vencer Satanás. Não havia chance alguma de Jesus ceder. Pastora, por que ele teve que passar por essa tentação? Para que a Escritura se cumprisse. Não pense que havia qualquer possibilidade de um deslize, de uma queda, de um escorregão aqui. Nunca passe isso pela sua cabeça. Ali ele estava vencendo os 3 principados de toda tentação humana. O primeiro principado da tentação humana são as necessidades do ser humano. É a fome que ele tem. Hebreus 2,17 diz: Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, eu e você, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Jesus estava com fome. Jesus havia passado 40 dias no mesmo deserto, tanto que Elias e Moisés. E ali ele também ficou 40 dias sem se alimentar, sem beber, sem comer. Então, terminando os 40 dias, ele, como um ser humano, teve fome. E ele foi tentado por Satanás, na condição, daqui a pouco vamos analisar, de fazer algo que podia. Ele podia transformar aquelas pedras em pães. Mas ele não fez.
Jesus pode socorrer você e eu, hoje, nas nossas tentações, porque ele foi tentado a fazer uso do poder dele e não fez. Como ser humano, ele passou fome, e ele ficou com fome, e ele não cedeu às investidas de Satanás. Hoje eu e você temos um intercessor e um ajudador que não meramente, simplesmente veio a este mundo como ser humano, mas ele venceu todas as artimanhas malignas e toda a arrogância do inimigo para que eu e você pudéssemos ser ajudados em tempo oportuno. Ele pode me ajudar e ajudar você nas nossas tentações. A questão é, você consegue reconhecer quando você está sendo tentado? Essa é uma situação muito interessante. Você sabe distinguir a tentação que Deus permite e a tentação que você provoca? Existe uma tentação que Deus permite para nos levar a uma perfeição. Ou seja, passamos por situações, até mesmo numa provação. Às vezes passamos por provações e tentações de uma maneira ambígua, juntas. E às vezes passamos por uma situação e somos tentados para sermos aperfeiçoados. Essa é uma tentação que Deus permite, que Deus trabalha, para que eu e você sejamos levados ao objetivo de sermos aperfeiçoados. Nessa tentação, eu e você não caímos. Simplesmente conseguimos olhar aquilo que se exterioriza de dentro de nós, e então caímos e nos prostramos e confessamos e somos livres. Qual é a outra tentação? A outra tentação é aquela que por diversas vezes o Espírito Santo fala e o Senhor tenta convencer-nos a confessar, a chorar as nossas misérias e a colocarmos aquilo que temos dentro de nós para fora, a não buscarmos meios e métodos particulares e individuais, e nós resistimos. E então, nós somos tentados e caímos na tentação. Vá comigo em Tiago, eu quero explicar as duas. Tiago capítulo 1, versículo de número 2. Tiago fala sobre a tentação que passamos e que tem como objetivo sermos aperfeiçoados. Tiago capítulo 1, versículo 2. E aí quando você olha aquela tentação, e você olha o desejo, e você começa a analisar as vezes que você não confessou, as vezes que você não trabalhou sobre aquela situação, todas as vezes que o Senhor compungiu você, todas as vezes que o Senhor falou com você, todas as vezes que o Senhor disse para você, de uma maneira tão clara e tão explícita, de tudo aquilo que havia dentro do seu coração, e você naquele momento vê o seu coração querendo trair a sua história, o seu coração querendo ir adiante daquilo que Deus tem para você, e você ainda assim consegue dizer não. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Como assim? Como assim? Ter alegria, gozo inefável quando você entra em tentação. Qual é a tentação que você sente uma alegria enorme quando está dentro dela? Qual é? Quando o seu coração é atraído, quando a sua vontade é seduzida, mas o seu espírito diz não. E você sente uma alegria, como um grande valente, que alcançou a maior vitória de todas as que já havia alcançado. Quando você olha para o seu coração semi-corrompido, quando você olha para a sua vontade inclinada,
E quando todo o seu corpo clama por aquilo, e quando toda a sua alma é tendenciosa àquilo, e você diz não, porque dentro de você existe mais do que vontade, dentro de você existe mais do que paixão, dentro de você existe mais do que necessidades, existe mais do que desejo, dentro de você existe uma paixão maior que a sua paixão carnal, dentro de você existe um amor maior que qualquer defesa própria, e é o seu amor por Cristo. E então existe dentro de você uma felicidade enorme, uma alegria enorme de você dizer: Deus, eu não arrependi, eu não tratei, eu não confessei, realmente eu endureci meu coração, realmente eu fiz vista grossa, verdadeiramente eu não fui tão cauteloso, tão zeloso e tão cuidadoso como deveria. Mas mesmo assim, existe dentro de mim uma força, uma garra, um poder, uma autoridade. E eu digo não, e eu choro e digo não, e meu corpo diz sim, mas eu digo não. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Porque neste dia, você consegue entender uma coisa. Que por mais que você seja humano, e por mais que você tenha suas falhas, existe alguém dentro de você, que é o Espírito Santo, que clama e que geme com gemidos inexprimíveis, e que tem uma luta acirrada diária, noturna, pela sua vida. E ele clama, e ele pede, e ele geme, e ele intercede por você. E quando você se dá conta, você se vê, não numa disputa, mas numa definição. Eu quero, mas não vou. Eu gosto, mas não faço. Porque simplesmente existe dentro de você alguém que veio para ficar. Alguém que veio fazer diferença. Versículo 3. Sabendo que dessa maneira, somente assim, a sua fé é aprovada. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Opera a quietude. Opera aquela mansidão. Quando você vê um crente passando por uma situação difícil, e existe aquela agitação, aquele turvilhinho dentro dele, você diz assim: este crente, ele não foi aprovado na tentação. Existe um desespero, uma busca por atalhos, uma busca por meios, uma busca por conveniências, uma busca por facilidades, por adjetivos, por situações facilitadoras. E você olha e diz assim: não há nele paciência. Como o Senhor falou conosco nesta manhã, não há nele uma interpretação correta do tempo, do espírito, das obras. Ele não consegue entender. Mas quando eu e você passamos por situações difíceis, e dentro de nós existe um equilíbrio, dentro de nós existe um discernimento que está acima de tudo e qualquer coisa. Isto é resultado e fruto dos dias, horas e momentos dos quais fomos tentados. E aquilo dominou nosso corpo, dominou nossa vontade, dominou nosso coração, mas existia e existe alguém muito maior dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então hoje, quando você passa por uma situação, uma provação, um problema que para muitos é uma coisa gigantesca, você tira de letra e faz com os pés nas costas, porque você venceu o diabo, você venceu a tentação da carne, você venceu o coração, você venceu a sua alma, você venceu a sua vontade. E aí as pessoas olham para você e não conseguem entender porque existe tanto equilíbrio, porque existe tanta determinação, porque existe tanta tranquilidade. Por quê? Porque você é experimentado. Você venceu você quando o diabo tinha grande parte de você. E você se venceu. Então, está explicado por que o seu equilíbrio e por que a sua fé operante, e porque a sua fé é convicta, e porque a sua fé é calma, e porque a sua fé é mansa, e porque a sua fé é confiante, e porque a sua fé domina, e porque a sua fé prevalece. Por quê? Porque você foi aprovado. Versículo de número 4. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Para que é que Deus permite que caiamos em tentação? Para que sejamos perfeitos e completos,
Senhor, eu quero ser perfeito. Sabe o que está orando? Senhor, eu quero ser perfeito. Oh Deus, eu quero ser perfeito, eu quero ser santo. Vai ter tentação. Qual tentação que vai ter? Aquela que o Senhor diz. Vai. Pode ir. Pode, Senhor? Pode. Pode. Por que pode? Porque eu sei o barro que eu formei. Todo pai e mãe não sabe o filho que tem? É? Situações mais difíceis e tenebrosas. Eu sei o barro que eu pus a mão. Pode ir. O diabo diz assim para Deus, Jó, ele é cercado de bens, ele é cercado de... Pode ir. Vai. Pode. Tira tudo. Só não toca na saúde dele. Mas ele ainda tem saúde, ele ainda tem família. Vai, toca. Tira os filhos dele. Mas ele ainda toca na saúde dele. A vida não, toca. Deus sabia. Aquela tentação de Jó e aquela provação não era não era por causa que Jó estava no pecado, não era porque Jó havia buscado o diabo. O diabo buscou Jó. As tentações das quais eu e você temos que passar é aquela que o diabo nos busca. E ele diz assim, aumenta o foguinho, posso aumentar o fogo um pouquinho? O Senhor fala, pode. Pode mesmo? Pode. Porque o fogo que há nele é muito maior que qualquer fogo que possa existir nessa terra. Será que existe essa confiança da parte do céu naquilo que ele tem feito? Ou será que os anjos ficam desesperados? E o céu fica apavorado quando você e eu passamos por situações e vai daqui e aquele desespero para que não caia, para que não escandalize, para que não murmure, para que não reclame, porque é tão de porcelana, é tão sensível, é tão frágil, é tão débil, é tão não aguenta nada que não pode nada. Somos confiáveis? Você diz, pastora, mas olha a situação contemporânea nossa. Sempre existiu crentes fracos e sempre existiu crentes fortes, como eu e você. Diga amém. A Bíblia diz assim, que Tiago explicando, ele fala sobre 2 tipos de tentação. A tentação que tem como objetivo, com que nós sejamos aperfeiçoados, com que Deus permite que sejamos alcançados por algumas situações, das quais o objetivo é sermos aperfeiçoados. Como eu identifico essas tentações? Você as identifica por meio do arrependimento. Mesmo quando você falha, você diz, Senhor, me perdoa. Como você identifica outra que você atrai o diabo? Soberba. Soberba é uma linha e um gatilho que dá para identificar muitas coisas. A segunda tentação, que é aquela, o diabo é atraído até você e você tem coisas que o diabo atrai, como cobiça, concupiscência, soberba, arrogância. Então Deus não tem nada a ver com isso. O objetivo não é a sua perfeição, o objetivo é a sua queda. O diabo olha em você e vê cobiça, então ele tentará você com prostituição e adultério. O Satanás, o diabo, vê em você soberba e arrogância, vê em você aparência, vê em você máscaras, vê em você performance. Então, ele vai tentar você com situações, mas para que você caia. E não para ser aperfeiçoado. Versículo de número 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, agora essa é a segunda maneira de ser tentado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. Esse é outro tipo de tentação. Quando você alimenta a concupiscência, pecado, desejo, quando você alimenta a soberba, arrogância, você atrai Satanás. Você fica apetitoso para ele. Então você é atraído. Você o atrai. E o objetivo é a queda.
Versículo de número 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Volte comigo em Hebreus, um pouquinho adiante, capítulo 4. Versículo de número 14. Nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que nos ajuda nas nossas tentações. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos falando sobre um principado de tentação chamado fome, necessidade. Todos nós temos fome. Nascemos com fome. E vamos morrer com fome. Só o que é fome para mim e para você? Nada. Eu não falo de fome de alimento. Eu falo da fome da alma. Você sabia que tem gente que tem fome de amizades? Fome de carinho? Fome de afeto? Fome de família? Quem já passou por fome de família? Fome de amor? Fome de atenção? Fome de projeção? Fome de ajuda? Nós temos fome. E o diabo olha para você na fome e ele tem certeza que você vai fazer alguma coisa. Só que ele está enganado, amém? Quando eu e você temos fome, nós não vamos fazer nada. Nós vamos passar fome. E se os anjos não vierem com uma mesa, e se nessa mesa não estiver o Senhor Jesus, nós não vamos nos assentar nela. Hoje você tem fome. Hoje eu estou com fome. Qual é a sua fome hoje? Quem sabe de atenção? Quem sabe carinho? Sabe uma fome que dói muito, eu acredito? Fome de realização. Você quer muito alcançar, quer muito, muito, e nada, e não chega a lugar algum. Fome dos seus sonhos que não aconteceram, você investiu, projetou, casou, fez, aconteceu, mas não saciou, não aconteceu. E as nossas fomes são diversas. Eu tenho um tipo de fome, você tem outro. Quem sabe você tem uma fome de um casamento que você sempre sonhou, de ter tido carinho, atenção, diálogo, de ter tido alguém, um companheirismo, e você casou com fome e ainda está, depois de anos, com fome. Quem sabe você teve filhos, esperando que você fosse reconhecido, esperando que você tivesse atenção, e você até hoje está com fome. As nossas fomes são diversas. E eu tenho uma notícia para você, ela nunca vai acabar. Acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra. Ou às vezes você sofre de uma fome por muitos anos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o problema da fome? Qual é o problema? Primeira tentação de Satanás é sobre suas necessidades. Quem sabe você teve fome de querer ter um cônjuge fiel. Isso para você era imprescindível. Só que você sabe que não tem, não teve, não tem e nunca terá, a não ser quando envelhecer. Mas você sabe disso. Mas qual é o problema? Qual é o nosso problema com a fome? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quer dizer, pastora, que mesmo Jesus sendo o vencedor, o único, aquele que é, eu continuo tendo fraquezas? Seja bem-vindo ao reino humano. Você achou que você ia ser crente e você ia deixar de ser humano? Tem gente que acha, abduzido de tudo. Faz da igreja um refúgio, faz do cargo uma capa, faz de Jesus, sei lá o quê.
E ele é abduzidinho. Achando que o céu está na terra, achando que ele está num paraíso, achando que tudo é florido, tudo é maravilhoso e tudo vai dar certo. Oh, aleluia! Tudo vai dar certo como eu planejei, porque eu sou crente e Jesus morreu por mim. E na minha vida não haverá infortúnios, não haverá atalhos, não haverá situações difíceis, porque afinal eu sou crente. Seja bem-vindo ao reino humano. Um sumo sacerdote que pode compadecer-se das suas fraquezas. Eu tenho Jesus e continuo tendo fraquezas. Você tem Jesus e continua tendo fraquezas. Nós somos humanos. E é por isso que nós nos apegamos mais a Ele ainda. E por isso que nós não usamos os meios que temos para transformar pedras em pães. As minhas pedras nunca serão pães. As suas pedras nunca serão pães. Eu posso pegar as minhas pedras e colocá-las como travesseiro para pernoitar em situações difíceis. Mas nunca usarei métodos próprios para facilitar a minha situação, porque eu não estou aguentando. Se eu não aguento, eu peço graça. Se eu não aguento, eu peço força. Entende? Suas pedras nunca poderão se tornar em pães. Porque você pode estar sonhando que está comendo um pão saboroso. E você está quebrando todos os seus dentes e destruindo o seu íntimo. Por quê? Por causa dos seus atalhos, seus métodos, sua maneira, sua opinião, os recursos. Eu fico indignada com o filho pródigo na questão que ele pega todos os recursos do pai e gasta. Quantos pródigos nós temos, quantos esbanjadores, usando os recursos do Pai, poder, autoridade, dom, eloquência, unção, e gastando em benefício próprio. Isso aí tem muito dentro da igreja. Eles não saem de dentro da igreja, os pródigos estão dentro das igrejas. São esbanjadores, usam para benefício próprio, usam para criar metodologias próprias para resolver seus problemas. Eu posso resolver o meu problema da minha fome cedendo. Eu posso resolver o problema da minha fome sendo um pouco mais maleável, sendo menos crente, mas eu não vou. Você pode dizer amém? Você pode resolver o problema da sua fome? Pode. Usando um atalho. Atendendo um convite de outro iludido, de outro, porque o que não falta é abduzido no reino. Os abduzidos digam, venham, vamos lá, você é o tal, você bomba, e bomba mesmo. Você pode, você consegue. Instrumentos de Satanás para tentar você. Mas você que conhece o seu Senhor, você diz e reconhece um caminho tortuoso, e você diz assim, não, eu não posso criar atalhos, o único que pode fazer atalhos é Deus. Eu não posso criar facilidades para mim. Ele pode compadecer-se das minhas e das suas fraquezas. Como nós, em tudo foi tentado, sem pecado, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Poder, autoridade, pão em meio ao deserto, livramento do problema, não, misericórdia! O que eu preciso de Deus quando eu não aguento mais, quando eu não suporto? E o diabo diz assim, transforme as suas pedras em pães, ceda um pouquinho ali, seja maleável aqui, tenha um pouquinho de dó de você, seja um pouco complacente com a situação, afinal, você é humano, todo mundo erra. E você diz, não, o único pão que eu quero é o que vem do alto. Minhas pedras continuarão sendo pedras, e o máximo que eu posso fazer é deitar nelas para pernoitar em situações desfavoráveis. Clamar por misericórdia. Não tenha ideias. Não tenha projetos dos quais Deus não está no centro. Não tenha planos dos quais Deus não os presida. Não tenha ideias das quais Deus não os tem colocado. Ele, e por Ele, é a misericórdia que eu preciso. É a misericórdia que você precisa. Eu não preciso de facilidades.
Eu não preciso de sorrisos. Você não precisa de facilidades, de sorrisos, de vantagens, de tapinhas nas costas. Eu preciso da misericórdia que vem dele. E você também. Todos nós. Está difícil? Entra com confiança diante do trono da graça. Senhor, me dê misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Deus. Eu não estou aguentando mais. Possibilidade de usar. Você é genial. Você recebeu da parte de Deus força. Ele te transformou, enriqueceu você. Ele deu meios, virtudes, poder. Você pode se quiser, mas você não quer. Para você isso não tem mera possibilidade. O diabo diz assim, se você for menos o quê? Menos crente. Menos crente. Se você for menos correto, se você, não assim que você vai ser errado, sabe? Mas você não vai ser nem errado e nem correto, você vai estar ali no meio. Se você for menos assim, tanta gente abduzida, custa você sair um pouquinho, menos assim, menos lúcido, sabe? Se você, querer um pouquinho de desfrutar de abdução, a que custo as suas pedras se tornam pães? Quantos crentes fazendo das suas pedras pães? E o diabo vem de uma maneira tão sutil. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo. Pastor, eu ainda não fui ajudado. Calma, vai chegar o tempo oportuno. Pastor, enquanto não chega a ajuda, o que eu faço? Continua clamando. Por quê? Misericórdia e graça. Misericórdia. Deus, mais um dia. Só mais um dia. Aí terminou o dia. Glória a Deus, não pequei, não traí. Pedras são pedras. Não tem pão, ainda estou com fome, ainda tenho necessidade, mas está tudo em ordem. Volta comigo. Tiago, nós já lemos. A palavra do Senhor diz assim em Mateus... Segundo versículo, que Jesus teve fome. Fome. Já falei um pouquinho sobre ela. Eu queria que você identificasse a fome do que hoje? Fome do quê? Pastora, sabe fome do que eu tenho? Queria tanto ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, um pouco mais de reconhecimento, sabe? Queria sim... sei lá, um pouco mais de reconhecimento, é isso, reconhecimento. Outros podem dizer, pastor, eu queria, assim, eu tenho fome de amigos, eu tenho fome de companheirismo, eu tenho fome de gente, eu tenho fome de ajuda, eu tenho fome de compreensão. Fome? Eu estou com fome, você tá? Todos nós estamos. Todos nós. Só que eu não vou usar o que eu tenho para transformar pedras em pães. Eu não quero uma bênção que eu fabrico com o dedo do diabo. Não. Não. Os meus desertos são solitários, são difíceis. E os seus também. Só que neles, só tem um que demanda. O diabo pode até chegar para tentar, mas ele sai vazio como entrou. Os meus desertos e os seus, pedras são pedras. Só. Pastora, mas eu tenho recurso, eu tenho tanta ideia, a senhora nem imagina quanta ideia eu tenho. Eu tenho tantos convites, tantos apelos, eu tenho tanta gente que me põe para cima. Mas se Deus está te pondo para baixo, por que você quer alguém que te põe para cima? Se Deus está te humilhando, por que você ia querer que alguém te pusesse para cima? Vamos pensar, vamos raciocinar. Momento de tentação, de privação, fome. Pão só se vier do alto. Aí eu vou dar um exemplo muito pequeno, muito ínfimo.
O rapazinho está esperando por uma moça, uma esposa que vem do Senhor. E esposa do Senhor, às vezes, demora. Deus vai trabalhar, e vai fazer, e vai abrir feridas, enfim. O diabo diz assim, mas você é tão bonito, você é tão ajeitado, você é crente, você é fiel. Pega essa aqui mesmo. Essa aqui não está boa? Ou esse aqui não está bom? Tá bom. Não é crente, mas tem capa. Não é de Deus, mas também não é tão ruim assim. E você pode, por que não? Por que você não pode? Você pode. Então você aceita. Aí você vai descobrir depois o que é que o diabo te ofereceu. E aí você disse, por que eu não esperei só mais um pouquinho? E o que há de vir, viria e não tardaria. Mas se eu tivesse tido um pouquinho de paciência como os filhos de Deus têm? Você confia em Deus? Então confie. Mas confie de verdade. E não ache que existe um complô contra você. E que as pessoas querem acabar com a sua vida. E que as pessoas querem muito o seu mal. E que todo mundo está maquinando uma forma de acabar com você. Não é isso que o diabo diz para você? Nada disso. Todo mundo está na sua lida, na sua peleja, na sua fome, na sua dificuldade. Nada disso. Ninguém quer seu mal, ninguém quer sua decadência, ninguém quer sua bancarrota. O seu problema é Deus. Ele quer aperfeiçoar você, só isso. Quer te fazer mais crente, mais filho, mais paciente, mais provado e mais aprovado. Amém? A Bíblia diz assim, Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25, aquele que luta de tudo se abstém para ser coroado conforme. Jesus estava jejuando. É muito importante quando você está sendo tentado e você ter fome, você jejuar, você se abster. Não aceite aperitivos, não aceite engana estômago. Não sabe o que é isso? Não? Não sabe o que é? Beliscar. Vou dar uma beliscadinha. Não faça isso. Não engane o seu estômago. Se você está sendo tentado, você está com fome. Eu queria tanto o carinho do meu cônjuge, eu não tenho, serve o do meu amigo do trabalho. Vou dar uma tapiadinha, um elogio daqui, que mal tem nisso, afinal. Não aceite esse tipo de coisa. O deserto é um tempo de fome. E a tentação na fome, ela é normal e comum. Mas ninguém morreu de fome, até hoje morreu. Quem de nós já morremos de fome? Você achou que você se casando, a sua fome desesperadora por companhia, por alegria, ia acabar. Não acabou. Ainda tem? Tem? E aí? Bom, um crente pode precisar de pão. Escuta o que eu vou te falar agora. Um crente pode precisar de pão e ter fome. Nem por isso ele deixa de ser um preferido do céu. E nem por isso ele não é guiado nem dirigido pelo Espírito. Filhos de Deus passam fome. Filhos de Deus são humilhados. Filhos de Deus passam por horas difíceis e por momentos difíceis. Por quê? Pastora, quando é que eu vou parar com esse problema de fome? Que quando eu fico com fome, eu fico louco. Fico louco. Eu tenho que saciar, não estou falando de fome de comida, tá? Apesar que tem gente também, quando ele está com fome, ele mexe com o humor dele e tal, mas esse não é hora de falar disso. Quando é que eu vou parar de ter problema com a fome? Olha, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Quando você vai parar de ter problema com a fome? Quando a fome não for mais um problema para você. Não entendeu? Quando não ter é indiferente de ter.
Você tem amor, tem carinho, bom. Não tem bom também. Entendeu? Você tem afago, amizade, sorrisos, elogio, reconhecimento, bom. Mas você não tem, é bom também. Por quê? Porque Ele é o melhor e sempre vai ser o melhor. Pare de ser caçador. Caçador. Para de ficar em busca de saciar a sua fome. E o primeiro objetivo seu é matar a sua fome? Não. O primeiro objetivo seu é agradar o seu Senhor e ser agradável a Ele. E você tem fome e é bem-humorado. E você tem fome e é simpático. E você tem fome e é pacífico. E você tem fome e tudo bem. De vez em quando o estômago da alma dói. E você recebe aquelas pontadas. E você diz, ai. E você já se recupera. E respira fundo. E às vezes engole algumas lágrimas. E algum choro. E levanta a sua cabeça e continua. A fome ainda é um problema para você? Você já resolveu esse problema? Já resolveu? Você já não fica desesperado por aquilo que você não tem? Você não quer fazer qualquer negócio com o inferno ou com o diabo para resolver seu problema? Tem gente que ele faz qualquer negócio com o diabo. E ele supostamente diz que é com Deus. Mas ele sabe que não é com Deus, porque Deus o está deixando no deserto. Mas ele quer fazer qualquer negócio para resolver o seu problema. Meu problema não é resolver problema. Seu problema não é resolver problema. Nosso alvo e meta é agradar a Deus. Com problema, sem problema. A Bíblia diz assim, que ele jejua e depois ele tem fome. Você já teve fome de carinho? Quer algo que ajuda? Faça carinho. Você já teve fome de amor? Ame. Você já teve fome de reconhecimento? Reconheça. Isso ajuda. Não resolve, mas ajuda. E Jesus estava com fome realmente. E a Bíblia diz que Satanás chega para ele e diz assim, se tu és filho de Deus, manda. Olhe para o seu irmão e diga assim, eu posso resolver. Diga, mas eu não vou. Você quer resolver o problema do seu casamento? Você para, larga. Diga, oh, aleluia, Deus me libertou de um embaraço enorme. Agora eu sou livre, eu sou feliz. Quer resolver um problema na sua família? Quer resolver o problema de ter amigos, de que todo mundo gosta de você? Não tenha regras, não tenha princípios, não tenha leis. Todo mundo vai gostar de você. Você não quer matar a sua fome? Hein? O que eu e você queremos? Queremos dizer não ao diabo? Então não vamos transformar pedras em pães. O diabo precisa, com a tentação, alcançar 4 coisas. Primeiro, desafia você a usar seus recursos a mérito próprio. Fazer igual o filho pródigo. Você tem, usa. Você tem poder, você tem ideia, você tem, você pode. Resolve isso aí. Resolva. Você tem dinheiro. Tem dinheiro. Sua mulher não te dá carinho? Paga. Paga. Você tem. E aí ele faz você esquecer que todos os recursos que você tem veio dele. E tem que ser por ele, nele, para ele. Primeira tentação. Resolva o seu problema. Você quer amigos? Resolva o seu problema. Seja simpático com todo mundo, agrade todo mundo. Você quer ter uma família que todo mundo sorria aos domingos? Não tenha regras, deixa todo mundo fazer o que você quer. Não repreenda seus filhos, não exorte seus filhos e fica com aquele sorriso. Paga tudo, vamos lá, vou pagar, vou fazer, vamos. E você sabe que os seus filhos estão com você só... Mas não tem problema, as minhas pedras são pães, porque eu posso.
E seu casamento é falido, porque você fez as suas pedras pães, você faz tudo, você é servilista, você faz tudo, e seu casamento é falido, não existe amor, não existe respeito, não existe Deus, não existe nada, mas você também não é nada, então qual é o problema? Não existir nada, nada por nada, os nadas confirmam e contentam com o nada. Qual o problema? Hã? Segunda coisa, se tu és filho de Deus, Ele quer macular o seu relacionamento com Deus Pai. Ele quer criar entre você e Deus uma situação desconfortável. Mas espera aí, Deus não é Pai? Mas Deus não me ama? Mas Deus não gosta de mim? Mas por que eu estou passando por isso? Mas Deus. Hã? Ele quer macular esse relacionamento. Ele quer colocar dúvidas em você. Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo? Como não está? Ele está aqui. Ele está no meio da situação. Hã? Mas você não faz isso, por quê? Terceira coisa, Ele quer que você questione a palavra. Que você duvide da palavra. Que você não tenha fé na palavra. Que você não acredite no poder da palavra. Ele quer que você use meios, subterfúgios, situações próprias para resolver seus problemas. E quarto, Ele não quer que você ore, não quer que você espere, Ele quer que você faça. Quando eu posso agir, pastora? Só quando Deus foi na frente. Eis que irei diante de ti, endireitarei, farei. Quando que você não pode agir? Quando Deus não foi. Não tem óleo, não tem abertura, não tem caminho pronto. Mas pastora, a senhora não conhece meu potencial. Eu sou um desbravador, sou Indiana Jones espiritual. Hein? Vai. Ele não quer que você, na tentação, não espere, não ore, não busque, não confie. Faça! Você pode. Você pode chutar o pau da barraca, você pode chutar o balde, você pode pôr um ponto final, você pode dizer, você é crente, você não pode aceitar esse tipo de coisa. Bem persuasivo, bem convidativo, bem humano, falando de passagem. É isso que Ele quer. E Jesus olha para ele e diz assim, está escrito. Deuteronômio 8:3. Eu te humilhei e te fiz passar fome. E te fiz comer o maná, o pão que os seus pais não conheceram. Para que você aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é o problema de Deus humilhar eu e você? Não, é o seguinte, eu sou crente, nem Deus me humilha. Não, é o seguinte, eu sou crente, eu sou menina dos olhos de Deus, com catarata, só se for, né? Hã? Não enxerga nada, não vê nada, não consegue entender nada. Tem crente, você quer mexer com ele, você quer ter ele seu inimigo, é você ficar perto dele quando ele está passando no deserto e por uma situação de humilhação. Meu irmão, ele fica tão feroz, eu acho que se ele puder estraçalhar você, ele estraçalha. Mas afinal, aí você olha e fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Estava inocente, pastora. Só passei perto dele, ele estava ser tentado, eu não sabia. Sobrou para mim. Hã? Sobrou para mim. Está escrito, eu te humilhei. Eu te fiz passar pelo deserto, te dei o maná do céu que os seus pais não conheceram. Para quê? Para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está com fome? Palavra. Está com fome? Palavra. Pastor, mas eu sou humano. Eu também. Sou humano. Ô humano, pede mais graça. Ô humano, pede misericórdia. Se é humano, pede graça. Não está aguentando, pede graça. Hã? Fazer desvios, atalhos, pular etapas,
Mas é bem tontão, hein? Eu pular etapas, você pular etapa, para ter que voltar lá, para chegar igual Jacó, no final da vida, e dizer, os meus dias foram poucos e maus. Não. Não. Vou passar tudo que eu tiver que passar. Deus, estou com fome. Então, por enquanto não desce mesa. Por enquanto é só graça. Deus, estou com fome. Por enquanto é só misericórdia. Amém. Morreu o assunto. Não fica igual aqueles bebezão quando tá com fome. Ué. Aí ele fica com aquela cara de dó para todo mundo ver na igreja. Ninguém ligou para mim, ninguém viu que eu estou no deserto, ninguém viu que eu estou batido, ninguém viu que eu estou triste, ninguém viu. Faz parte. Davi disse assim, Deus afastou de mim todos os meus amigos quando me provava. Seja bem-vindo. Mas eu mesmo na tentação, eu quero ser ícone. Peraí, vai. Adão peca pela comida. O segundo Adão me salva com fome. Te salva com fome. Adão não estava com fome não, hein? O fruto era mais um dentre inúmeros que ele podia comer. Primeiro Adão peca pela comida. O segundo Adão me salva. Eu não preciso estar bem. Eu não preciso estar saciada. Eu não preciso. Você não precisa. Nós temos Deus. Fica chorando. Eu tenho fome, é isso aí, pastor. Eu tenho fome. Eu queria tanto, eu também queria tanta coisa. Tanta coisa. E aí? Qual o problema? Pastora, a senhora acha realmente que eu vou morrer e não vou saciar essa fome? Não sei nem das minhas, vou saber da sua. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas enquanto a fome vem, também desce misericórdia e graça. É ou não é? Fome do sucesso dos filhos. Pastor, meu filho vai ser um fracasso. Pede graça, misericórdia de Deus, vai amando, vai ajudando, vai fazendo o que pode. Mas aquele irmão ali, o filho dele, pastor, cada um tem uma fome. Você tem fome de sucesso e o outro tem fome, outra fome, cada um tem uma fome. É ou não é? Cada um tem uma fome.